Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação junina, não é isso? Estamos no mês de junho, já dando continuidade sequencial ao Evangelho do ano, o ano A, que é o Evangelho de Mateus. Então, toda essa comunidade agora vai apresentando aqui, trazendo as leituras, e nós vamos acompanhando, depois daquele período interrompido, não é? Durante a Quaresma e as festividades, né? As solenidades, mas já começamos no domingo anterior e hoje nós vamos para o 11º domingo do tempo comum. Ele vai envolver o Evangelho de Mateus, pegando no capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, chegando ao versículo 8, de 1 a 8. Então, é toda essa leitura que vai compreender exatamente o envio dos 12 apóstolos para sanar a situação do povo sofrido de Israel, diante da corrupção, diante da negligência dos chefes políticos e religiosos que deixaram de ser pastores e seguiram para outros rumos. E nós vamos observar que nós temos duas leituras antes, né? A gente sabe que Deus tem um plano de salvação para todos nós, para todos os homens, e esse plano é realizado num conjunto, não é uma pessoa só dominando, determinando, não, aqui é na base do convívio, da experiência, né, de comunidades, que é um prefixo que nós vamos ver hoje quando falarmos da palavra compaixão, de dentro, não é isso? Companheiro, cônjuge, compaixão, que vem das entranhas. E essa participação toda, para que não seja sozinho, tem chamado da parte de Deus Pai, que chama seu Filho, envia seu Filho. O seu Filho também chama o povo e os envia-nos também hoje em missão. E nós vamos ter assim a nossa compreensão de que nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai que criou, o Pai que chamou e enviou seu Filho, que é o Salvador, e o Espírito vivificador que nos ilumina. Então, a primeira leitura de hoje vai ser o livro do Êxodo, o capítulo 19, e versículo de 2 a 6. E nós vamos ver esse tempo de missão dentro, lá com o povo de Israel. Aí, quando fala êxodo, saída para, não é isso? E nós vamos lembrar a aliança com o povo de Israel. Deus escolhe aquele povo e a ele é entregue, é proposto uma aliança para eles assumirem, né? E lá no Monte Sinai, Deus fala com Moisés, que foi o líder dessa caminhada com o povo. E ele diz assim: se escutardes a minha voz e fordes fiéis à minha aliança, sereis meu povo escolhido, um reino de sacerdote, uma nação santa. E o povo aceita, né? Essa proposta de Jesus e entra nessa viagem. O termo que é usado é embarca, né? Ele diz, é uma aventura, essa aventura da aliança. E é esse povo que vai ser o sinal forte de Deus no meio de todos os outros povos, de todas as nações do mundo. A segunda, e o povo de Deus também vai ser formado aí, será uma igreja. A segunda leitura, nós vamos ver aqui a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é 5, versículo de 6 a 11. E aqui nós vamos ver a missão de Jesus, já enviado pelo Pai
com o Salvador, cabeça do povo, que é a igreja aqui, no caso nós já sabemos. E essa igreja, ela tem a missão, né, de testemunhar também o amor de Deus pelos homens, e nós precisamos fazer essas leituras, quem puder faça, antes das celebrações, né, amanhã no domingo, porque a gente já fica assim mais atento. E o Santo Evangelho, o Evangelho de Mateus, como nós falamos, começa o capítulo 9, do versículo 36, e vai até o capítulo 10, concluindo no versículo 8. Então, glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu a eles a autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Jesus enviou esses 12 depois de instruí-los, dizendo: não tomem o caminho dos gentios e não entrem nas cidades de samaritanos. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse contexto aqui do Evangelho que nós já verificamos, falamos no início aqui, que é o momento do envio, não é, dos apóstolos ou dos discípulos, né, como para seguirem e irem primeiro ao povo de Israel, né, assim que é feita a colocação. Então, primeiro aqui a gente vê que tem uma introdução, né, porque Jesus tomou conhecimento de uma situação bem triste. Ele viu o desânimo, a aflição, a agonia daquele povo, não é assim? Eles estavam cansados e abatidos, diz aqui, como ovelhas sem pastor. E quando ele chamou, que ele disse assim: a messe é grande e os operários são poucos. Foi um apelo aqui que ele fez. Então, quando nós dizíamos hoje no início que a liturgia desse domingo traz para nós o envio de Jesus aos 12 apóstolos, que era para sanar a situação de abandono do povo de Israel, uma situação ocorrida pela negligência, pela corrupção
daqueles chefes políticos, líderes políticos, religiosos, que deixaram de ser pastores. A responsabilidade de pastores, eles abandonaram. Esse envio é feito assim, marcado pelo olhar compassivo de Jesus. Ele não fica indiferente àquela situação de sofrimento do povo e também, quer dizer, ele não se acomoda, ele toma atitudes. São iniciativas que Jesus sempre tem, essas iniciativas vão exatamente transformar, elas vão ser sinais, símbolos de transformações das ameaças à vida que o povo estava passando, sofrendo. Então, esse texto aqui é um texto, diz assim, é um texto conclusivo da narrativa, ou da sessão de narrativa de discursos, né, de Jesus, aqui no caso dos discursos da montanha, né, do Sermão da Montanha, sucede-se a ele, passando para um novo discurso, na introdução do discurso missionário ou apostólico chamado. E nós verificamos aqui nas leituras anteriores, aqui nos capítulos anteriores, antes do 36 aqui também, que Jesus estava na sua vida pública e ele fazia o quê? Ele percorria cidades, povoados, aldeias, e ele ia como? Porque o que é que ele visava? A messe é grande e os trabalhadores são poucos, então procurem trabalhadores para a vossa messe. E aqui ele usa os termos assim, corriqueiros da época, quer dizer, a messe o povo, né? Muita gente, os campos, os trabalhadores são poucos, é como se fosse assim, um campo de lavoura, né? Que precisava limpar, capinar, plantar, colher semente, não é assim? Fazer o replantio, é nessa linguagem do agricultor. E por isso é que ele diz, procure trabalhadores. E nós sabemos que na missão não é o trabalho remunerado, né? É um serviço que nós enfrentamos. E Jesus, ele teve os 5 discursos e diz que desse texto de hoje, registrei aqui, é o segundo dos 5 discursos atribuído a Jesus. E Jesus sentiu com aquele povo o quê? Compaixão. Compaixão ou misericórdia, ela vem de dentro, das entranhas. Aí precisa a gente ver o significado no verbo do grego, que significa. E é como contorcer-se assim de dentro, sabe? Contorcer-se nas entranhas. Nas entranhas é o núcleo lá dentro, não é? É o mais íntimo do seu ser de dentro de mim. Então, com essa colocação aqui, nós vamos vendo como vai ser essa compaixão. Por que ele tomou, assim, sentiu esse desejo de apoiar, de ver com esse povo. Aí o que ele faz? Para salvar, para sanar essas situações, ele andava com os 12 discípulos, né, os apóstolos. Então ele faz um chamamento individual, porque ele chama Simão, Pedro, Tiago, seu irmão, vai citando, nomeando individualmente e vai enviando comunitariamente. E na missão, então, ele chamou o critério de escolha aí, disse que é um mistério, né? Não sabe como é que chama, mas precisa a gente compreender e explicar é mais difícil, mas é o contexto daquela época. Aí nós vamos lembrando, quando diz 12 é um símbolo que recorda o quê? As 12 tribos de Israel, significa a totalidade, não é? Quando a gente trabalha o Antigo Testamento, nós trabalhamos muito nessa questão das 12 tribos, não sei o que, é dividido. Toda vez que nós vamos começar o estudo bíblico do Antigo Testamento, a gente vai indo por essa linha aí. E para seguir nessa missão, quer dizer que nós todos somos chamados para unirmos-nos e cuidar, transformando-nos
com a libertação. O objetivo, a meta é libertar-se. Libertar-se de quê? Daquelas situações provocadas por aquela negligência daquele povo que não assumiu a responsabilidade de pastores. E quando nós vamos falar aqui pastores de ovelhas, ovelha primeiro, ele diz assim, ovelhas sem pastores. Ovelhas é um animal indefeso, ela é dependente, ovelha. Então ele precisa de quem a conduza, quem traga, quem busque. Então a ovelha desgarrada precisa ser buscada. Nós sabemos das histórias. E aí também quando diz assim, pastor, o pastor ele é o que conduz as ovelhas, convive com elas, conhece as suas ovelhas, elas escutam o nome dele. Nós já vimos no Evangelho do Bom Pastor também. Então, esse termo aqui é um termo assim apropriado dentro daquele contexto, daquela situação. Hoje nós nos chamamos pastores, o Papa, os bispos, os cardeais antes, bispos, padres, né, os sacerdotes. Então, são pastores que deixam tudo, deixam sua família. O chamamento é o chamado vocacional. Por sinal, nós estamos no ano vocacional, né, vivenciando essa experiência bonita na igreja sinodal. E é assim que a gente vai lembrando desse termo. Pastor, ele aí diz assim, os pastos verdes, né? Então, o pastor, a gente andando lá por Israel, vê-se nas comunidades, assim, é interessante até, o pasto está aqui embaixo, normalmente, e tem um poço lá em cima, tem assim uma subida para ter um poço. Então, para dar água às ovelhas, era preciso tirar a água, puxar a água com o balde para trazer água para as ovelhas. Olha como é. Então, nada é mágico, gratuito, tudo vem com dificuldade. Nós sabemos disso, é preciso saber enfrentar esses desafios na vida, no dia a dia. E quando ele diz aqui, olha, vê quando ele diz, o que eles vão fazer, né? Diz assim, durante a viagem, ó, anuncie o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Tudo isso, demônios, esse mal, o afastamento dos leprosos que não podiam encostar nas pessoas, tudo isso é algo que destrói a vida e a felicidade do homem e o mantém preso sem liberdade. E o foco aqui é chamar também cada um pelo nome, porque já vimos que a missão é individual e comunitária. E para que a pessoa tenha essa libertação. Essas recomendações dos destinatários, eles pedem para ir primeiro aonde? Aos judeus herdeiros da aliança. Aquele povo de Israel deveriam ser os primeiros, né, a serem... Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, aqueles que estavam sofrendo, como já falamos, leprosos, viúvas, abandonados, esse povo. E a mensagem dele não é uma mensagem assim, provocadora, que vai criar casa, não, é um anúncio, anunciar que o reino de Deus está próximo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele tem sinais da sua presença, e essa presença é curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? Curar os doentes, trazer alegria, purificar os leprosos que viviam afastados, expulsar os demônios como a maldade, os espíritos. E a exigência maior, essa é muito linda, a gratuidade. Recebestes de graça, então deem também de graças. E é aí onde nós falávamos há pouco que a missão, ela não é de pagamento. Nós estamos aqui numa comunidade, formamos uma paróquia, a paróquia está dentro da diocese, não é assim? As dioceses juntam-se, formam, são divididas, né, por estados. Aqui, por exemplo, Maranhão, Nordeste 5, são 12 dioceses. A nossa diocese tem as paróquias.
E as paróquias são divididas em áreas, não é? Setores, comunidades. Então tem todo um planejamento, tem toda assim uma organização. E nós recebemos as formações, escutamos a palavra de Deus com a Bíblia nas formações. Vai ser dividido em pastorais, que vem de pastor, né, a palavra. Então vão seguindo também. Continua a missão, o chamado e a missão. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Aí quem é consagrado, o ministro da palavra, o padre, o sacerdote, os leigos engajados, cada um nas suas pastorais. A familiar, pastoral da criança, pastoral do idoso, uma pastoral carcerária e outras pastorais mais que nós temos por aí. Então, se fosse hoje, é uma proposta. O que Jesus faria nesse mundo que nós estamos? Assim, dessa aflição do povo. A gente vê que tem muita gente abandonada, muita gente que se acomoda, muita gente que procurou outra forma de viver. E Jesus ia contemplar a realidade de hoje como? E uma solução é apresentada, né? Ele compadece-se da multidão. E ele hoje compadece-se de novo. Nós não perdemos a companhia de Jesus. Nós é que temos a tendência de afastarmos-nos. Porque eu não posso, eu deixo para depois, eu não tenho condição de ir agora, tem isso, tem não sei o quê. Algo mais prazeroso às vezes chama e nós vamos esquecendo de fazer. Tem muitas multidões abandonadas ainda, cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E qual é a missão dos discípulos de Jesus hoje? Nós somos os discípulos de Jesus em marcha. É lutar contra tudo que escraviza o homem, que o impede de ser feliz. É fácil? Não é tão fácil não, é preciso sacrifício, exercício. É que já dissemos, nada é de graça. Nós temos muitas estruturas que geram guerras, violências, né? Muitas mortes, muito terror, né? Muitos dissabores na vida. Valores que geram escravidão também são marcados muito hoje. O esquema de exploração de menores, de maiores, de confusões, de grupos. Nós vivenciamos tudo isso, a gente precisa saber qual é a nossa escolha. É preciso a gente ter um foco também. O convite nós recebemos, fomos chamados. Como? Batismo. Foi baseado na nossa fé? Muitos não, porque nós éramos pequenos de 1 ano, de meses, mas baseado na fé dos pais e dos padrinhos. Nós fomos ungidos com o óleo, né? E aí, aquele óleo que dá força, que faz mover e seguir de cabeça erguida. E depois vem a catequese, vem a primeira Eucaristia, vem a confissão, vem crisma, e aí, assim por diante. Então, a proposta de libertadora, não é de libertadora, de libertação, ou proposta libertadora de Jesus, ela estava presente nos discípulos daquele contexto, mas continua hoje em cada um de nós. Lembremos daquele dia da ascensão. Vou, mas deixarei um espírito consolador, algo que conforte vocês. O delegado, o advogado, aquele que vivifica, que ajuda a ressuscitar, que impulsiona vida. Então é assim. A proposta de libertação está próxima. E o nosso serviço no reino é totalmente gratuito. Às vezes nós cobramos muito, né? Não tem tempo para nada, porque tem igreja tal hora, tem encontro tal hora, a reunião só é final de semana, não dá tempo mais para ficar com a família. Pois entra na pastoral familiar, vamos participar. Então, vamos entender que a messe é grande, os operários são poucos, mas vamos acolher a esse chamado, a essa proposta de libertação. Então, o Evangelho de hoje propõe isso. Façamos uma leitura, leiam o rodapé da Bíblia. A Bíblia Pastoral, essa nova edição, inclusive tem até uma com a letra bem grande, gente, para quem tem já dificuldade assim como eu.
Então, ela é boa para ser lida. Vende aqui na paróquia, vende ali na diocese, na livraria diocesana, que nós temos. Vamos participar da pastoral bíblica, Bíblia na Vida. São tantos projetos, o projeto de adoração ao Santíssimo, 1 hora mês, são muitos projetos. Participar de uma pastoral, não, tem tudo para nós fazermos. E tudo isso nós não vamos pagar para entrar, vamos ganhar o quê? A convivência, aumento de comunidade, haja um festejo belíssimo que foi feito aí agora, com partilha, com momentos fortes de oração, de animação, de tudo. Irmãos, sigamos de cabeça erguida, confiemos no Senhor, porque a messe é grande, os operários são poucos, mas somos fortes. É isso? Amigos, confiantes, que nós venceremos. Que Deus abençoe-nos. Vamos pedir em oração também por esse ano vocacional, para que haja vocações. As vocações não é só ser o padre, a irmã, não, mas um leigo engajado, povo, mas também para que se mantenham os sacerdotes, apoio a eles, as religiosas, religiosos. Nós precisamos ajudá-los também, porque eles deixam tudo para seguir como trabalhador gratuito na messe. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom final de semana, mês de junho aí, estourando, né, de animação, de tudo, agora são quadrilhas, tudo bem. O cristão é alegre, é animado e animador. Participemos com fé. Amém.